Usar testosterona deixa o sujeito infértil? Eu recebi essa pergunta no direct e, como eu acho que essa é uma dúvida comum de muitos homens, vamos lá. Para efeito prático, considere que toda testosterona exógena vai inibir o eixo hipotalâmico hipofisário testicular ou eixo HHT, que é responsável pela produção natural de testosterona e espermatozoides. A testosterona nasal não parece inibir o eixo HHT por causa do tempo de ação muito curto, e algumas testosteronas em gel parecem inibir pouco o eixo, mas as testosteronas injetáveis certamente inibem com força o eixo HHT. Então, na prática, para facilitar, considera sempre que o uso de testosterona exógena vai inibir o eixo HHT com mais ou menos intensidade. Quanto mais inibido o eixo, maior a redução nos níveis de LH e FSH, e com isso, menos espermatozoides o testículo produz, podendo chegar à interrupção completa da espermatogênese. Com o eixo HHT desligado, os testículos ficam sem o estímulo do LH e do FSH que descem da hipófise, e aí os testículos vão diminuindo de tamanho. Quanto mais tempo o sujeito passar utilizando testosterona injetável, mais volume testicular ele vai perdendo. É a chamada atrofia testicular, que é bem comum com o uso de testosterona exógena. Quando interrompem o uso de testosterona injetável, parei de usar. 60 a 80% dos usuários recuperam a função testicular normal e recuperam a fertilidade nos 6 meses seguintes, espontaneamente, sem precisar usar qualquer remédio. 60 a 80%. Aqueles que não recuperam a função testicular espontaneamente precisam fazer um tratamento chamado terapia pós-ciclo, ou TPC. Os estudos mostram que quase 100% dos homens conseguem recuperar a fertilidade após 6 a 24 meses de TPC. Mesmo assim, é estimado que mais ou menos uns 2 a 5% dos homens que utilizaram testosterona injetável por mais de 12 meses consecutivos não vão recuperar o funcionamento do eixo HHT e vão se tornar dependentes do uso de testosterona exógena pelo resto da vida. Nos casos em que o uso de testosterona injetável está indicado para otimização hormonal, é possível associar o uso de alguns medicamentos como SERMs e HCG para evitar a atrofia testicular e preservar a fertilidade mesmo durante o uso da testo. Mas as respostas a esse tipo de esquema, elas são bem variáveis. O que deve ficar claro na sua mente é que a redução da fertilidade é um dos principais efeitos colaterais do uso de testosterona exógena. Mas a testo não deve ser encarada como se fosse algum tipo de contraceptivo masculino. Ah, eu vou tomar testosterona que aí eu não vou ter filhos. Não é assim, não. Usar testosterona diminui a fertilidade, mas pode acontecer de sobrar uma produção residual de espermatozoides suficiente para gerar um filho. Então, não conte com o uso de testosterona como sendo um recurso infalível para evitar gestações não planejadas. E vale anotar também que, pelo menos na minha experiência, depois de fazer otimização hormonal em milhares de pacientes, é possível atingir uma testosterona total acima de 700 nanogramas por decilitro em 80% dos casos, sem necessidade de apelar para o uso de hormônios. Apenas 1 de cada 5 pacientes que me procuram acabam tendo indicação ou necessidade de usar testosterona exógena para recuperar os níveis hormonais. Antes de sair usando hormônio por aí por conta própria, como se fosse balinha de tic-tac, faça uma consulta com um profissional competente que realmente entenda do assunto. Faça os exames, siga as orientações dele e vai dar tudo certo. Cuidar da sua testosterona, meu filho, não é uma aventura. Isso é um tratamento que deve ser feito sempre pensando em segurança primeiro e eficácia depois. Se cuida aí, guerreiro. E até mais tarde, minha gente.